O seu cliente já decidiu se ele quer ou não quer comprar de você nos primeiros minutos do atendimento. Muitas vezes, antes mesmo de você mostrar ou apresentar o seu produto ou o seu serviço, ele já decidiu se quer ou não quer comprar de você. Isso chama conexão. Ele ainda não decidiu se ele vai comprar ou não vai, mas querer comprar já ajuda muito em todas as etapas do seu atendimento. Por quê? A gente compra de quem a gente confia, de quem a gente tem relacionamento. E isso é o que a gente chama de conexão. Dentro do funil de atendimento, conexão sempre vai ser o topo do funil. Sempre vai ser por onde você começa qualquer atendimento. Presencial ou no online, sempre você começa conectando com o cliente. Quando você não conecta, o cliente sente aquela sensação de, ai, não fui com a cara desse vendedor? Ai, não gostei do atendimento? E qualquer coisinha vai se tornar um grande empecilho para travar a sua venda e você não vai conseguir vender. Vai ser muito mais difícil vender para esse cliente que não quer comprar de você. Agora, se o cliente gostou de você, se houve conexão, a venda se torna muito mais fácil, muito mais leve, muito mais prazerosa. O cliente sente assim como se ele precisasse comprar de você, como se ele realmente te conhecesse, que vocês têm alguma intimidade. E isso é o que faz o cliente comprar de um jeito mais leve. E para isso existem técnicas. E essas técnicas eu vou trazer para você e na sua próxima venda, você já vai colocar em prática e já vai ter resultado no seu próximo atendimento. Por isso, você já sabe, lápis e papel na mão, porque eu vou falar aqui algumas estratégias, você vai anotar e vai colocar em prática no seu próximo atendimento. Se você tem o conhecimento e não aplica, é a mesma coisa que você não ter o conhecimento. Então, gente, conhecimento sem prática não funciona. Pega as estratégias que eu vou trazer aqui para você, anota, estuda essas estratégias e já coloca em prática no seu próximo atendimento. Você sabe que aqui no canal a gente tem várias estratégias. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula, nenhuma técnica, porque a gente está subindo a régua de venda aqui do mercado, a gente está melhorando dia após dia todos os seus atendimentos e você está tendo já resultados na prática. Então, vamos lá para mais essa estratégia. A gente começa falando por que da importância de gerar conexão. É muito fácil você dizer não para um estranho. É a coisa mais fácil que tem. Alguém vem e te oferece uma coisa e você fala, não, obrigada. É muito fácil. Agora, se você tem um certo relacionamento com a pessoa, fica muito mais difícil. Se um amigo seu vem te oferecer um produto, vem te oferecer uma rifa que seja, é seu amigo, fica muito mais difícil dizer não. Mas, Letícia, não tem como fazer amizade com todos os clientes. Você não precisa ser amigo de todos os clientes, mas você tem que ter essa conexão e esse relacionamento desde os primeiros minutos do atendimento. Como que a gente vai fazer isso? Com técnica e estratégia. Vamos lá, então? A primeira estratégia que você vai utilizar é chamar o cliente pelo nome. Gente, isso é simples, isso é básico, mas eu vejo muita gente que ainda não chama o cliente pelo nome. Letícia, eu posso chamar de flor, de amiga, de querida, de amor? E não. Você vai chamar o cliente pelo nome. Você não vai forçar nenhum grau de intimidade que você não tem. O nome do cliente é a coisa mais respeitosa que tem e é a coisa que mais chama a atenção das pessoas. Tem um estudo que diz que o nome da pessoa é o som que mais chama atenção. Você pode estar lá na Times Square, na rua mais movimentada, se alguém gritar, Letícia, eu vou olhar na hora. Por quê? É o meu nome. É o som que você ouve que mais vai te chamar a atenção. E nos dias de hoje, é uma das coisas mais difíceis é chamar a atenção do cliente. No meio de tanta informação, a gente está sempre tentando chamar a atenção do cliente. E se a gente sabe que o som que chama a atenção dele é o nome dele que a gente vai usar. Mas tem muita gente que pede o nome no começo do atendimento e não usa mais nenhuma vez durante o atendimento. Então, você vai pedir o nome do cliente, você vai conversar com ele, você vai utilizar o nome do cliente durante várias fases do atendimento. No inconsciente, se a pessoa está me chamando pelo nome, é porque ela me conhece. Lembra que a gente começou falando, é muito fácil dizer não para um desconhecido?
Se ela me chama pelo nome, é porque ela me conhece. Se eu chamar de senhor, de senhora, posso chamar, Letícia? Ah, é respeitoso? Tem muita gente que não gosta, mesmo pessoas de mais idade, de serem chamadas de senhor, de senhora. Então, chama pelo nome que você não erra. Letícia, mas a cliente me chamou de amiga, eu não posso chamar de amiga? Se ela realmente for sua amiga, e se você tiver um grau de relacionamento com ela maior, a ponto de estar próximo e íntimo, e ela é sua amiga, pode utilizar? Pode, mas evita, tá? Evita chamar de amiga, de flor, de querida, chama o cliente pelo nome. É a primeira etapa para você gerar conexão com o cliente. Segunda etapa de conexão é o rapport. O que é o rapport? O rapport é eu tentar me parecer o máximo possível com a pessoa que eu estou atendendo. Não é eu imitar a pessoa, mas é eu me adaptar a esse atendimento. Como que eu falo? Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu atendo todo mundo igual. Se você está atendendo todo mundo igual, você está atendendo todo mundo errado. Por quê? Cada cliente tem a sua particularidade. Você não vai atender um jovem, um adolescente do mesmo jeito que você atende uma pessoa mais idosa. Porque se você for atender alguém que fala mais devagar, você vai ter que ajustar a sua comunicação para falar mais devagar. Por quê? Senão parece que você está atropelando todo o atendimento. Agora, se você, assim como eu, fala super rápido, eu tenho que sempre me policiar para falar um pouco mais devagar, e eu vou chegar num atendimento, se a pessoa ficar falando muito devagar, já vai me dar uma agonia, eu já não vou conectar com aquela pessoa. A gente precisa se conectar. E se conectar é estar o mais próximo daquela pessoa. Então, se a pessoa fala devagar, fala um pouco mais devagar, para tentar falar parecido com essa pessoa. Se a pessoa fala mais rápido, fala um pouco mais rápido. Se ela fala um pouco mais baixo, fala um pouco mais baixo. Acompanhe o tom de voz do seu cliente. Se a pessoa fala um pouco mais alto, pode falar um pouco mais alto também. Porque às vezes ela fala um pouco mais alto porque ela tem dificuldade de ouvir. Você sabe se o seu cliente está te ouvindo bem? Então, assim, tentar modelar o seu cliente. Até nas palavras. Repete as palavras do seu cliente. Cuida por quê? Às vezes o cliente falou uma palavra errada, mas ele falou por descuido. Se você ficar repetindo, vai ficar com uma cara de ele tá tirando sarro de mim, tá? Agora, se o cliente falou uma palavra e você for corrigir, evita. Imagina que eu estou vendendo um móvel e o cliente chegou lá e falou assim: eu queria ver um criado mudo. Ah, mas não se fala mais criado mudo. Se fala mesa de lateral, mesa de cabeceira. E aí eu vou falar para o cliente: não, não é mais criado mudo que fala. Ou mesmo o cliente fala: eu queria ver o criado mudo. Você quer ver mesa de cabeceira? Não, não corrija o cliente. Se o cliente chamou de criado mudo, diz sim, a gente tem. Pode chegar até aqui que eu mostro para o senhor. E pronto, evita ficar trocando o nome, corrigindo o cliente. Lembra que você está ali para gerar conexão e não barreira. Então, o que mais que você vai falar pelo rapport para gerar conexão? Repete as mesmas palavras, repete o tom de voz. Você pode utilizar até gírias que o seu cliente está utilizando. Se o seu cliente lá no WhatsApp, por exemplo, está utilizando emojis, você também pode utilizar mais emojis na comunicação. Se o seu cliente te mandou uma figurinha, você pode utilizar uma figurinha na comunicação. Aqui eu já vou fazer um parênteses. Por favor, cuidado com o uso de emojis infantis. A gente está falando de emojis adultos. O que são emojis adultos? Posso colocar um joinha, um sorrisinho, posso colocar um foguinho, posso colocar um caminhãozinho quando eu estou falando da entrega? Posso. Agora, eu não vou colocar beijinho, eu não vou colocar piscadinha, eu não vou colocar outras figurinhas que vão deixar a minha comunicação ambígua e muitas vezes infantilizada, ok? Então, eu vou trabalhar com algumas figurinhas, inclusive ajustando a comunicação do cliente. Eu estou modelando. A gente está aqui sempre tentando fazer esse rapport e essa conexão com o cliente. E isso vai ajudar muito no seu atendimento. Quando você puder fazer um elogio para o cliente, faça. Mas, gente, elogio é um elogio sincero. Como que a gente faz um elogio sincero? Se você está fazendo um atendimento para o seu cliente, que é um atendimento agendado, que você combinou, marcou o horário com antecedência, você, vendedor, tem obrigação de estudar sobre o seu cliente.
Conheça um pouco sobre quem é o cliente que você vai atender, sobre a empresa que você vai atender. Pesquisa lá nas redes sociais, pesquisa se ele ganhou algum prêmio, se ele está sendo reconhecido de alguma maneira, se ele aumentou o número de seguidores, se ele fez uma postagem legal. Elogia. Elogios sinceros. Você vai elogiar, pode elogiar a roupa da pessoa, não tem problema, desde que seja um elogio sincero. Evita elogios pessoais, tá? Elogios pessoais não são legais. Não elogia o perfume, não elogia a cor dos olhos, não, porque isso pode se tornar pejorativo. Então, evita esse tipo de elogio. Se a pessoa está acompanhada de crianças, é uma ótima oportunidade para gerar conexão. Quando a pessoa vem até a loja com filhos pequenos, ao invés de você falar, ai, criança aqui, ó, tem gente que não gosta de criança no atendimento. Eu adoro, porque é uma ótima maneira de gerar conexão. Oferece um agradinho, primeiro pede para os pais, se pode dar um doce ou alguma coisa. Leva as crianças até um cantinho preparado para elas. Gente, prepara um cantinho pequenininho, com uma mesinha, com alguns lápis de colorir, com desenhos para as crianças pintarem. Você pode criar os seus próprios desenhos aí para as crianças pintarem. Isso gera conexão. Conversa com a criança, dá atenção para a criança, encaminha ela para o cantinho Kids. Isso vai gerar conexão. A pessoa que está lá, sentindo que o filho foi acolhido, que está tudo bem dela trazer a criança, ela se sente mais acolhida. Isso gera relacionamento. Conversa com a criança, elogia a criança. Nossa, que cabelo lindo! Nossa, que roupa legal! Nossa, adorei seu sapatinho. Isso você pode fazer, elogiando a criança nesse sentido. Agora você liga aí o seu botãozinho de escuta ativa. Quando você vai falar com o cliente, tenta fazer com que o cliente fale mais do que você. Você precisa treinar a sua escuta ativa. Dá espaço para o cliente falar. Deixa o cliente te contar o que ele gosta, o que ele está fazendo, quais são os sonhos, os projetos, os objetivos. Se você souber isso, vai ficar muito mais fácil se conectar com o cliente. Eu sempre dou o exemplo de quem gosta de gato, se você puxar o assunto de gato, vai ter assunto para falar dias sobre gato. Se você é mãe e a sua cliente é mãe, eu tenho certeza que vocês têm assunto em comum. Se você gosta de carro, se você gosta de andar de bicicleta no final de semana e o seu cliente também, vocês vão ter assunto em comum. E isso vai facilitar muito a sua negociação. Mas você só vai saber essas informações do cliente fazendo perguntas. E essas perguntas não podem ser um interrogatório, elas têm que ser de um jeito leve. Treina aí a sua escutativa na sua casa. Ao invés de você conversar com o seu marido, com os seus filhos, enquanto fala no celular, você faça perguntas e ouça. Pergunta como é que foi o dia dele, mas ouça as respostas. Tem muita gente que pergunta as coisas para o cliente e está lá. Nem tchum para o que o cliente está falando. Ah, sim, eu tenho sim. E aí vai mostrar o produto para o cliente. Sai oferecendo o produto sem entender a necessidade do próprio cliente. Gente, vender é muito mais sobre entender sobre pessoas do que entender sobre produtos. Sim, é muito importante, é fundamental entender sobre o que você vende. Você é especialista, você tem que saber como o seu produto funciona, como o seu produto resolve a dor, a necessidade desse cliente. Mas se você não souber de gente, você não vai conseguir vender. Dentro da academia, a Academia das Vendas hoje é o nosso treinamento mais completo de vendas. Dentro da academia, você vai aprender prospecção de cliente, vai aprender técnica de venda, como contorno de objeção, gatilhos mentais, você vai aprender tudo. Você vai aprender como fazer uma ação de venda, como criar movimento, estratégias de venda. Você vai aprender o passo a passo. Mas o mais importante, você vai aprender sobre pessoas. Você vai aprender sobre como vender. Como conversar com essas. Agora, se você quer mais informações sobre a Academia das Vendas, eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link da academia. É só você clicar aqui que vai direcionar você. Quando a gente fala de relacionamento, é a primeira etapa do nosso funil de atendimento. Entenda que quanto mais relacionamento você criar com o cliente, mais intimidade você criar com o cliente, vai ficar muito mais fácil de vender. Você precisa entender de pessoas. Quer vender todo dia? Precisa entender de pessoas.